Amém, queridos? Você tem uma capa do boletim, eu acho que a gente nunca teve tanto rostinho aí numa capa de boletim como esse, não é verdade? Qual é o título da palavra hoje? Multiforme sabedoria de Deus. Por que essa capa? Os que fizeram o CCM talvez vão receber um pouquinho mais a mensagem hoje, mas todos vão receber muito. Amém, queridos? O fato é que nós sabemos, muitas vezes nós esquecemos disso, porque a gente vive num local que a gente caminha e atua como se fôssemos uma manada. É como se fosse uma manada de qualquer animal. Todo mundo usa roupa tal, todo mundo usa roupa tal. Todo mundo corta o cabelo agora de tal jeito, todo mundo corta o cabelo de tal jeito. A onda agora é ser bem magrinho, todo mundo é bem magrinho. A onda agora é todo mundo ser malhado, então vamos tomar proteína e fazer malhação. Então nós às vezes nos comportamos como se fôssemos instrumentos de manobras. Isso faz com que a gente entenda como se a gente não tivesse a nossa individualidade. Como se você não pudesse se levantar, mesmo que todos estivessem sentados. Como se você não pudesse ir para o sul, mesmo que todos estejam indo para o norte. Desde que o que norteie você, o que faça você fazer isso, sejam princípios. A certeza de que Deus está contigo. A certeza de que Deus está caminhando com você. Deus é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso, que para nos convencer a você diariamente, que você é alguém especial, é alguém que Ele fez e Ele sabe como trabalhar com você, Ele colocou sinais no nosso espírito. Mas Ele permite que você tenha sinais externos, que mostram que você é único. Nós sabemos disso, já escutamos tantas vezes, mas se você pegar a sua mãozinha e olhar para ela, dá uma olhadinha nos teus dedos, nas pontas dos dedos. Aí vão estar as tuas impressões digitais. Pensa um pouco, querido. Esse mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Ninguém tem impressões digitais iguais. Mas preste atenção mais. Todas as pessoas que já nasceram, que já morreram, e aquelas que ainda vão nascer, ninguém terá impressões digitais iguais às suas. Você talvez tenha alguns tipos de telefone hoje em dia que para abrir, abre como? Não é verdade? Eu sei porque eu tenho 7 netos e quando eles querem mexer no meu telefone, eles vão atrás do meu dedo. Eles chegam tão carinhosos, eu digo, eles me amam, mas eles amam meu dedo. Porque o dedo vai abrir o negócio. Os telefones mais modernos hoje, você olha para o telefone. E aí a pessoa diz, é por causa da fisionomia. É mais do que isso. É uma coisa chamada padrão de íris, está nos seus olhos. Porque é único. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus está dizendo a você assim, eu criei você e eu coloquei em você marcas que só você tem. O que é que significa isso na prática? Quando a gente lembra do Pentecostes, não sei quantos aqui sabem do Pentecostes, eu vou até falar um pouco sobre isso hoje. No Pentecostes houve uma explosão de poder. E houve algo sobrenatural. Homens muito simples falavam de uma maneira erudita. E as pessoas ficavam surpresas com aquilo. Pedro, quando se levantou para pregar, era uma pregação fortíssima, cheia de sabedoria. E a Bíblia diz que foi espalhado entre aquela multidão línguas de fogo, e que cada um entendia na sua própria língua. Isso é o maior milagre, não são as línguas de fogo, mas é você entender na sua própria língua. Porque cada um de vocês tem uma língua. Você fala, não, pastor, eu falo português, eu falo melhor inglês, eu falo espanhol. Talvez um ou outro aqui fale outras línguas. Mas eu não falo bem dessa língua, eu falo a língua do coração. Existe uma língua que a sua alma fala, que o seu coração fala. Existem linguagens almáticas, e Deus conhece. E Deus sabe falar a cada um de nós de uma maneira que eu possa entender. O primeiro versículo que você tem no seu boletim, em Efésios 3:10, leia para mim, por gentileza. Vamos lá. Para que... Amém. Aqui está falando que tem uma coisa chamada multiforme sabedoria. Qual é a diferença entre multiforme e uniforme? Uniforme é algo que tem uma forma única, apenas uma forma.
Multiforme é uma coisa que aparece multifacetado, com muitas formas. Aqui está dizendo que Deus tem algo que chama-se sabedoria. Colossenses fala sabedoria do alto. E aqui está dizendo que essa sabedoria do alto, ela se apresenta a nós, apesar dela ser uma sabedoria de Deus, ela é única, mas quando ela se apresenta multiforme, multifacetada, porque cada um de nós vai receber a porção que precisa para ela. Amém, queridos? Nós sabemos que Deus é completamente sábio, nós sabemos que Deus é a própria sabedoria. Romanos 11:33 diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A maior novidade desse versículo, amados, não é que Deus é sábio. Ainda que para alguns seja uma novidade, que a sabedoria de Deus se apresenta de maneira multiforme, não é ainda a maior novidade. A maior novidade, talvez, é que nós às vezes passamos despercebidos, é que Deus deseja, Deus quer que essa sabedoria atinja os povos. Deus quer que essa sabedoria atinja teu coração. Deus quer que essa sabedoria atinja tua alma. Deus quer que essa sabedoria encha a tua casa. Porque na hora que você for cheio dessa sabedoria, seus olhos vão abrir, você vai ter revelação, você vai deixar de andar em círculos, você vai ter propósito, você vai saber onde você está e você vai saber para onde você vai. É como se de repente você olhasse, seus olhos abrem. Abriu tudo. Por causa da sabedoria de Deus. Que não é terrena, não é animal e não é diabólica, como diz a palavra. Mas ela é divina. Ela é sobrenatural. E ela vem para edificar e mudar as nossas histórias. Amém, queridos? Como é que tudo isso pode ser feito, queridos? Deus escolheu um veículo. Deus escolheu um veículo, um canal, para despejar essa sabedoria e essa sabedoria poder atingir os povos. Escreva aí no seu boletim. Veículo escolhido pela igreja. Para isso a gente vai ter que entender, por exemplo, nós estamos crescendo aqui em Deerfield em números, estamos crescendo em santidade, amém? Estamos crescendo na presença de Deus, mas também estamos crescendo fisicamente. Não é verdade? Agora nós estamos aqui com muito mais salas. Lá no final ainda tem mais um salão ali, que eu soube que é para jovens, eu vou já para lá, que eu sou jovem. Então é uma bênção tremenda, não é? Eu fui chegando aqui ontem, o pessoal, os vizinhos estavam tudo com medo. Vocês vão também tomar gente aqui? Eu digo, não, está tudo em paz. E a gente tem a tendência, queridos, de achar que essa parede aqui, ó, é igreja. Isso não é igreja. Isso é um local que Deus presenteou à sua igreja, em Deerfield Beach, Vida com Vida, para podermos nos reunir. A palavra igreja, em grego é eclésia, diga esse nome. Significa assembleia convocada para fora. A ideia é de um povo que é retirado de um lugar desfavorável para outro lugar superior com uma missão a realizar. A palavra igreja é alguém que estava num local, talvez num esconderijo, recebeu muita riqueza, recebeu muita revelação, e agora eclésia, ela é retirada para fora deste lugar, para um lugar favorável, é colocado sobre a rocha, para que possa brilhar, para que possa dizer o que recebeu, para que possa espalhar essa sabedoria, para que possa espalhar essa graça. Com amor, diz a quem está do seu lado, Ele quer que você brilhe, diga. Amém, queridos. Isso é um processo. Existe um processo. Você quer entender o processo? Diz amém. Temos que entender o antes. A palavra de Deus diz que no Éden o homem se desconectou de Deus, o homem pecou. Então escreva, o homem estava desconectado de Deus. O que é que significa desconectado? É alguém que está unplugged, é alguém que chegou, você tem um eletrodoméstico e você chega na parede e você
tira o cabo dele do outlet, você tira a tomada dele. Ele sai da conexão, ele está desconectado. Ele existe, ele existe. Ele está lá, mas ele não tem nenhum poder, ele não tem atuação. Um exemplo ainda mais dos nossos dias, se você pegar um computador e você desconectar o computador da internet, ele fica fora da rede. Você ainda terá dentro dele uma memória, você ainda poderá fazer algum trabalho dentro dele, e talvez você tenha a impressão que ele está vivo. Olha o que a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Queridos, preste atenção, porque é importante que você entenda o que é ser igreja, é importante que você entenda o que é ser um discípulo de Jesus, é importante que você entenda qual é a sua posição em Cristo, que é uma posição maravilhosa, mas eu preciso que a gente abra os olhos. O que nós fizemos não foi uma decisão entre dois times de futebol. Eu torcia por esse time e agora eu prefiro torcer por esse time. A torcida é mais feliz, o pessoal é mais legal, esse time é mais vitorioso. Não foi isso que nós fizemos. Nós não trocamos de um clube para outro. Nós não saímos de uma associação para uma outra associação. Nós não trocamos de turma. Preste atenção o que foi que aconteceu com você, queridos. Aqui está dizendo que existe uma multidão andando aí fora, que são mortos vivos. Eles falam, eles andam, eles escutam, eles comem, eles se reproduzem, mas eles estão espiritualmente mortos. A Bíblia chama esse de homem natural. E ela diz, o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, ou as coisas espirituais. O que é que precisa acontecer na vida de um homem que é natural? Esse homem precisa passar por um processo para ele ser sobrenatural. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Em 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É um milagre que acontece, queridos. É algo tremendo. É Cristo em nós. Nós temos que entender que antes o homem estava completamente desconectado de Deus. O que é que acontecia antes da vinda de Jesus? Você sabe o que é que acontecia antes da vinda de Jesus? Escreva aí. Deus falava a um homem e este falava aos demais. Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Durante muitos anos foi assim. Alguém queria saber a vontade de Deus, chamava Elias. Alguém queria saber a vontade de Deus, chamava Eliseu. Alguém queria saber a vontade de Deus, chamava Isaías. Alguém queria saber a vontade de Deus, chamava Abacuque, um profeta. Alguém que era reconhecidamente vidente, que recebia a revelação de Deus, que era capaz de ter uma visão espiritual, conversar com Deus, receber a mensagem de Deus, mas isso não era para todos. E o que foi que aconteceu depois? Escreva aí, Deus falou ao homem através do seu Filho Jesus. Hebreus capítulo 1 diz, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem, igreja? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Quando você entende herdeiro de tudo, você entende herdeiro de 99%? Você entende herdeiro de quanto? 100% tudo. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você pode dizer glória a Deus? E o que é que acontece hoje, igreja? Qual é a nossa situação hoje, no ano 2018, no dia 30 de setembro? Escreva aí. Jesus reconectou o homem ao Pai. João 14,6 diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho muito bonito quando essa tradução a gente pode entender, que ele fala assim, ninguém
vem. Às vezes, quando você está mostrando um lugar e alguém fala, eu quero ir para tal lugar, eu posso falar, ninguém vai para esse lugar se eu não quiser. Quando eu digo vai, é porque é um lugar que está num outro lugar que eu também preciso caminhar. Quando ele diz, ninguém vem, isso combina com o que ele disse a Filipe, Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Efésios capítulo 2, 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. Diga, é muito grande, diga. Diga quem está do seu lado, diga, fica tranquilo. Diga, a misericórdia de Deus é grande demais. Diga, o amor dele por você é muito grande. Diga, olha o que diz a palavra, mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, porque nós estávamos mortos. Você sabia disso ou não? Antes de Jesus, eu era um morto que achava que era vivo. Metido a esperto. Não sei se entende. Mas era um esperto morto. Que não entendia absolutamente nada dele. Mas naquele tempo que eu estava lá, o amor dele por mim foi tão grande, a misericórdia dele foi tão grande, que quando eu estava espiritualmente morto, por causa da minha desobediência, ele me trouxe para a vida que temos hoje em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus nos ressuscitou com ele. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Para a pessoa ressuscitar, precisa de um pequeno detalhe. O que é que precisa antes? De estar morto. Nós já ressuscitamos com ele. Avisa quem está do seu lado. Cuidado para a pessoa não se assustar. Diga, você ressuscitou há 2000 anos atrás. O Senhor ressuscitou todo esse mundo. Você fala, e por que nem todos estão vivos, pastor? É porque precisa entregar a vida a Jesus. Pode ser que você me escute nesse lugar, pode ser que você me escute pela internet, ou em algum lugar que essa mensagem está falando. Eu quero dizer a você que o Senhor quer te dar vida, e vida com abundância. Você não precisa continuar sendo um morto-vivo. Você não precisa continuar sendo uma pessoa que não tem razão para viver, não tem propósito para viver. O Senhor está te tocando agora, e o Senhor está te dizendo, eu te amo, e eu te amo com amor eterno, e eu estou aqui para fazer de você uma nova criatura, alguém vivo para Deus. O poder da ressurreição entrar na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Quando Jesus estava aqui, queridos, há um momento que ele avisa seus discípulos que ele vai para o Pai. João 7,33, ele disse, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois eu vou para aquele que me enviou. No entanto, apesar dele dizer que vai para o Pai, ele promete estar presente. Ele diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Então a gente pergunta, Jesus foi, mas ele está, como é que ele está? João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse Consolador, igreja? Aí diz no versículo 17, ele é o Espírito da verdade. O mundo conhece? Não. Que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não o vê, nem o conhece. Porém, olhem para mim, você o conhece. E se alguém está me escutando hoje que não conhece, eu quero dizer a você que Deus quer que você conheça hoje. Como, pastor? Por amor. Ele quer te ressuscitar. Ele quer dar razão à sua vida. Amém, queridos? Vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Levante sua mão assim e diga, Maranata. Vem, Senhor Jesus. O Espírito passa a habitar em nós. Diga, o Espírito passa a habitar em nós. Coloca a mãozinha assim, diga assim, o Espírito Santo mora aqui dentro. Diga. Por isso que nós somos igreja. Nós somos o templo do Espírito. João 14:17c diz, porque ele habita convosco e estará em vós. 1 Coríntios 3:16 diz, certamente vocês sabem que são o quê? O templo de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês. Esse é o veículo que o Senhor escolheu para, através desse veículo, inundar esse mundo com a sua multiforme sabedoria, com a sua multiforme graça. Você pode levantar a mãozinha e falar assim, eu sou esse veículo? Levanta mais alto mesmo, com ousadia, fala assim, Senhor, eu quero ser esse veículo.
Me usa. Onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Amém, queridos? Igreja, você sabe o que é que você é, igreja? Você é a assembleia convocada para fora, que está em 1 Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, você é o novo homem. Efésios 2,15 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você é o corpo de Cristo. Efésios 1,22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aqui está dizendo que todas as coisas estão embaixo dos pés de Cristo. Jesus domina sobre tudo. Diga: Jesus reina. Diga Jesus domina. Diga. Mas aqui está dizendo que Ele que é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ele colocou todas as coisas não apenas embaixo da cabeça, mas Ele colocou embaixo dos seus pés. E se eu sou corpo, pé pertence a quê? Ao corpo. E todas as coisas estão embaixo de quem? Diz com ousadia. Diga: dos nossos pés. Diga: dos meus pés. Sabe aquela enfermidade que te atormenta? O Senhor está mandando dizer para você que ela está debaixo dos seus pés, como igreja. Como igreja. Como igreja. E vai ser dado a você poder para você repreender demônios, para você ressuscitar mortos, para você limpar leprosos, para você levantar o ferido, curar enfermos. Esse poder está sobre a tua vida, porque você é igreja e todas as coisas estão embaixo do poder do nosso Senhor. Amém, queridos? Nós somos lugar da habitação de Deus, queridos. Efésios 2,22 diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a plenitude de Cristo. Efésios 1,23 diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a família de Deus. Efésios 2,19 diz: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Veja bem, queridos, olhem para mim. Existe uma coisa chamada família de sangue. Família de sangue. Eu casei com a Rosana. A Rosana nos presenteou com 3 filhos. Eu colaborei também e Deus abençoou. E essas crianças hoje são nossa família de sangue. Meus irmãos são minha família de sangue. Mas essa família, apesar de ser uma bênção, ela é temporária. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe, que fazem parte da minha família de sangue, já não estão comigo. Mas o que o Senhor está dizendo a você é que existe uma família chamada do sangue de Cristo. Essa família não é temporária, ela é eterna. A maior bênção que eu tive na minha existência foi quando a minha família de sangue se transformou também na minha família do sangue. Então agora os meus filhos têm comigo um relacionamento eterno. Você, papai, e você, mamãe, precisa evangelizar seus filhos. Às vezes você está babando a cria porque é família de sangue. É meu filhinho, é meu filhinho. Ele precisa de ser sua família do sangue. Você está aqui ainda? Amém? Essa igreja que é você se compõe do conjunto de remidos que hão de participar da santidade de Deus. Hebreus 12:10 diz: a fim de sermos participantes da sua santidade. Você entende isso? A Bíblia diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e que ao redor do seu trono existem seres de aparência indescritível que dizem todo o tempo: santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo. Seres que guardam a sua santidade. Aqui está dizendo que nós estamos sendo chamados para entrar nesse lugar, com ousadia, e participarmos da sua santidade. Por isso a Bíblia diz: vocês são livres, vocês são libertos. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne, mas permita que essa santidade lave a sua vida. Amém, queridos? Nós somos, queridos, a esperança da glória. Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, que é a igreja, esperança da glória. Veja que coisa tremenda, queridos. Veja que coisa. Existe uma esperança. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quando você vê um furacão, quando você vê um tsunami, quando você vê uma situação gritando na natureza, para mim eu escuto como se ela tivesse
clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Quando haverá essa manifestação dos filhos de Deus? Eu sei que de uma maneira definitiva, de uma maneira apocalíptica, de uma maneira que vai resolver a situação, será no milênio. Quando o Senhor colocar o seu trono em Jerusalém, quando Ele colocar você para reinar em vida com Ele, nesse lugar a natureza vai ser restaurada. Amém, queridos? Mas tudo que você entende como igreja, nós falamos que é um processo que é tirado lá de dentro e que Ele vai lá até estar dentro de um local privilegiado para falar. Isso nos dá ideia de algo que acontece de dentro para fora. Então tudo que eu estou dizendo aqui a você, que um dia vai acontecer, começa a acontecer quando? Hoje, agora. Vai acontecer lá, mas começa a acontecer aonde? Aqui dentro. Todos os processos começam dessa forma. Então o que é que a palavra de Deus está dizendo? Deus, os céus esperam. Tem esperança que a glória de Deus venha varrer essa terra. Há uma profecia que diz que a glória do Senhor inundará toda essa terra como as águas encobrem o mar. Agora veja como é que é essa esperança, queridos. Preste atenção para você não achar que eu estou dizendo alguma coisa fora da palavra. Aqui não está dizendo Cristo é a esperança da glória. Aqui não está dizendo você é a esperança da glória. Ele está dizendo Cristo em nós. Essa junção, esse poder sobrenatural, esse feito espetacular, chamado igreja, que traz a esperança para toda essa humanidade, que a glória de Deus será derramada copiosamente sobre a nossa vida. Só que essa esperança começa hoje. Se Deus está em você, e se você é igreja, e você atua como igreja, como é que é a nossa missão aqui? Fazer discípulos. Mas qual é a nossa visão? Vamos dizer de novo para que os mais novos aprendam. Cada casa, uma igreja. Cada discípulo, um sacerdote. O que é que significa isso? Significa que a esperança da glória de Deus precisa começar a inundar e encher a tua casa. Alguém que chegar na tua casa tem que ser impactado. Alguém que não sabe de nada, um descrente, chegou lá, ele tem que ser impactado. Uma vez eu e minha esposa recebemos 2 casais, amigos do Brasil, mas eles não tinham o Senhor. Mas a gente lembra demais, quando eles chegaram, que eles entraram, passaram algum tempo, ele falou, eu não sei explicar, tem um astral tão bom aqui. Não é astral não, querido. É celestial. Amém, queridos? Olha para quem está do seu lado, com muito amor. Diga, deixa eu olhar bem direitinho para você. Você é a igreja de Jesus, diga. Diga, você foi chamado para participar da santidade de Deus, diga. Diga, Cristo habita em você. Diga, o poder dos poderes habita em você, diga. Diga assim, você era bem fraquinho, diga. Mas você agora é um espetáculo, diga. Oh, glória! Aleluia! Igreja, sabe o que aconteceu e está acontecendo com você hoje? Olha para mim. Você está recebendo, porque está sendo derramado na sua vida, a multiforme sabedoria de Deus. A Bíblia diz, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus que não passe em rosto. Você tem decisões a tomar, igreja. Está sendo derramado sobre você hoje a multiforme sabedoria de Deus. E o que é multiforme? Porque você sabe, muitos desses problemas que você tem que resolver tem a ver com relacionamentos. Você, mulher, sabe que você tem uma linguagem, seu marido tem outra. Você, marido, sabe que você tem uma linguagem, sua mulher tem outra. Seus filhos, se você tiver 3 filhos, 2 filhos, eles não são iguais. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Mas a multiforme sabedoria de Deus está derramada sobre a tua vida para atingir a todos igualmente. Não você sozinho, mas é Cristo em você. É Cristo em você. A esperança da glória. Amém, queridos? Você não está feliz, irmã? Você vai começar a falar e isso eu me entender? Isso é uma bênção muito grande. Você não está feliz, irmão? Você com poucas palavras, só com um olhar, derramando a sabedoria de Deus, você se fará entendido? Claro que você vai ter que soltar o controle remoto por um tempo, né? A igreja recebe a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha porque está falando, querido, você é muito abençoado. Diga. Amados, você é abençoado, não é com alguma bênção. Chega lá, tem gente que fala assim, pastor, eu vim buscar minha bênção. Eu digo, meu Deus do céu, eu passo um mendigo.
É molinha, pelo amor de Deus. Querido, você já foi. Não é que você vai ser amanhã. Você já foi abençoado nas regiões celestiais com o quê? Toda sorte de bênçãos. Toda sorte significa a multiforme necessidade que você tem de ser abençoado. É na área espiritual, é na área emocional, é na área material, é na área profissional, é na área sentimental, na área relacional. Em todas essas coisas Deus está te suprindo. Você é riquíssimo. Você diz, por que eu não sinto, pastor? É que você tem que entrar lá no lugar, no santo dos santos. Você tem que entrar no lugar onde tem esse depósito e receber. Você vai ver hoje que você tem a chave. Você vai ver isso hoje aqui. Isso me lembra uma história muito antiga que eu escutei e já contei umas 50 vezes. Eu vou falar a 51ª. E não é porque eu estou ficando velho esquecido, não, que eu já avisei antes aqui, hein? É, porque a pessoa quando está meio velha, a pessoa conta a mesma história como se fosse, conta 10 vezes como se fosse a primeira, numa animação enorme, né? Eu conheço algumas pessoas assim e eu sempre faço cara de quem está surpreso. Muito tempo atrás eu escutei uma história que alguém muito rico morava num país, não era o seu país de origem, e ele vendeu tudo que tinha e mandou esse dinheiro para o seu país de origem. E na época ele fez uma pesquisa e a maneira mais em conta dele ir para o seu país era de navio. E ele comprou uma passagem de navio, aí terceira classe, foi lá para um quartinho daquele para fazer a viagem. E ele estava fazendo isso porque ele não queria gastar do dinheiro que ele conseguiu, ele queria ter uma boa aposentadoria. E diz a história que ele entrou com a mala de roupa e uma das malas lá dentro tinha bastante pão. Também tinha bastante banana. Então, primeiro dia pela manhã, ele comeu pão com banana. No almoço, ele comeu banana com pão. E no jantar, para não ficar uma coisa meio entediante, ele comeu só banana. No outro dia, a mesma coisa, e só que ele olhava assim, era passando aquelas pessoas felizes, comendo, aí os garçons passavam com a bandeja perto do que o quarto dele era assim, tipo, lá no piso, então era perto da cozinha, passava aqueles pratos saborosíssimos, lá pelo quarto dele já não aguentava mais, o negócio ia demorar 9 dias para chegar lá, ele disse, eu vou lá e eu vou comprar um prato, mas ele ficava preocupado, o negócio desse aqui a gente preço deve ser uma fortuna, né? Ele se sentia na Disney, aquela coisa que você não pode levar comida, tem que comprar lá, e ele dizia, meu Deus, não é? Então ele falou, eu vou ver se eu peço uma coisa simples. Então ele chegou para um garçom, e ele chegou para o garçom e disse, escuta, eu quero comprar uma comida, não venha me assaltar, não venha inventar nada, eu quero um prato, um PF aí, eu preciso de quanto é, diga que eu pago. E o garçom disse, eu não posso fazer isso com vocês. Mas por que não pode? Ele disse assim, porque tudo está pago. Está tudo incluído. Dá uma cutucadinha que está dando, fala, está tudo incluído. Agora, se você ficar dentro do quarto comendo banana com pão e pão com banana, você vai empanzinar, ficar cheio de azia, mas não vai ter uma vida abundante. Você, igreja, já foi abençoado nos lugares celestiais com toda sorte de bênção. Diga, eu quero. Amém, queridos? E sabe o que mais no versículo 7 diz? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundante. Eu gosto demais dessas coisas, gente. Assim, Deus derramou. Deus derramou como? O que é abundantemente, queridos? Eu lembro do Salmo 23 que diz, o meu cálice transborda. Tem hora que eu olho para Deus e digo, Deus, você é perdulário. Perdulário é aquela pessoa que gasta muito, você está me entendendo? Você diz, como é que você fala isso de Deus? Eu digo, porque é uma coisa abundante. Uma vez eu estava conversando com com o pai do Davi César. Davi César é esse que foi nosso pastor em Portugal e hoje está lá na Bereana, fazendo um trabalho excelente, excelente. O pai, em lágrimas, me levou para jantar, pagou meu jantar, como que diz, se eu tocar o coração desse pastor, ele convence meu filho a não ser pastor. E ele dizia, pastor, eu investi muito no menino. Ele fez MBA. Esse menino fala inglês, português, fala espanhol. Ele é melhor do que eu. O pai dele tem uma consultoria, o pai dele ganha muito dinheiro. Ele falou, ele começou a trabalhar comigo, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a inventar esse negócio de ser missionário, pastor.
Ora, não era melhor ele ser isso? Ele prega na igreja vez por outra, prega lá, prega cá, e ele ganha dinheiro e ajuda 50 missionários. Eu falei, você pode sustentar 10, 20 missionários? O que é que o senhor acha disso? Eu disse, olha, eu não vou lhe animar muito, porque o Deus que eu conheço, ele é perdulário. Como é que é isso, perdulário? Eu digo assim, ele é estragado. Como é que o senhor está dizendo um negócio desse? Olha, ele pegou Moisés, que era versado em todas as artes e ciências egípcias. Era um homem preparado para ser faraó. Faraó. Ele pega Moisés, faz acontecer uma situação. Moisés passa 40 anos no deserto, sendo quebrantado e sendo preparado para uma obra muito maior do que aquela que aos olhos humanos seriam. Porque ser faraó naquela época é uma coisa que não dá para explicar a você. Ser presidente dos Estados Unidos chega nem perto. Era algo espantoso. Ele estava na linha de sucessão. E Deus pega esse homem e coloca ele na frente do povo judeu, de um povo escravo, para retirar esse povo e fazer uma obra. Deus pega o melhor dele, apóstolo Paulo. Paulo era um apóstolo espetacular. Sim ou não? E ele permite que Paulo fique preso, queridos. Eu às vezes já conversei com ele, mas administrativamente falando, o senhor está tendo algumas falhas. Não é? Deixasse prender Matias, que foi aquele apóstolo que foi escolhido na sorte, que ninguém nunca mais viu. Prendia Matias um pouco, Matias ficava tranquilo, Matias era calmo. Mas Paulo solto, ia abrir muitas igrejas. Mas foi porque Paulo ficou preso, ele não podia ir, ele escreveu cartas, e essas cartas estão na sua mão hoje. Ele escreveu 13 cartas das 27 que nós temos no Novo Testamento. Deus não é perdulário. Deus é riquíssimo. Dono de tudo e de todos, inclusive de toda prata e de todo ouro. É por isso que quando Ele abençoa, Ele não abençoa em gotas. Ele abençoa abundantemente. Você quer ser abençoado por Deus? Diga, eu quero. Se prepara para uma enxurrada de bênção. Um tsunami de bênção na tua vida. Você quer? Diga, eu quero, eu quero, eu quero. Diga. Anima quem está do seu lado. Fala, é uma bênção. Diga. Efésios 3,10 diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Vamos entender um pouco esse versículo. O que é multiforme? Já disse aqui, vem do grego multilateral, que se apresenta de várias formas, criatividade, que supre todos os prismas. O que significa isso, pastor? Significa que o seu Deus produz contrários através de contrários. Eu nem sei o que é que você está passando hoje, não sei se você está bem, se você está mal, mas olha para mim que eu tenho uma boa notícia para você. Para Deus, tanto faz. A matéria-prima que você colocar na mão dele, se você colocar uma coisa muito boa, se você colocar uma coisa muito ruim, se você colocar qualquer coisa, Jesus está dizendo, eu sou aquele que digo, eu faço nova todas as coisas. Esse é o nosso Deus que da morte produz vida, da desonra Ele produz glória, do pecado Ele produz a retidão, da maldição Ele produz a bênção, da fraqueza Ele produz a força. Quando todos não davam mais nada pela vida de José, porque tinha sido enganado pelos irmãos, colocado num buraco, depois vendido como escravo. Quando estava como escravo no local, foi vítima de calúnia, foi preso injustamente. Quando ele estava no calabouço, esquecido, Deus levanta ele para a missão para o qual ele foi criado. Nada daquelas coisas negativas foram em vão, porque Deus produz contrários através de contrários. O que é que você está vivendo hoje? Está angustiado. É a resposta do Senhor. Está esperando. Você tem um Deus que opera de uma maneira multiforme. Não coloque Deus dentro de um lugar como esse e dizer assim, vou trancar o senhor aqui, domingo que vem eu lhe vejo. Você não vai fazer isso. Quando Davi queria construir o templo para o Senhor como casa de Deus, ele disse, mas qual é a casa que vai me caber? E ele diz depois, através do profeta, o seu trono está nos céus, e a terra é o estrado dos seus pés. Então esse Deus todo-poderoso, esse Deus que você não pode conter, mas Ele contém todas as coisas, Ele quer usar você como igreja de uma maneira multilateral, e Ele está dizendo a mim, está dizendo a você hoje, não importa o que você esteja. Ele é aquele que da vergonha produz dobrada
Honra. Com amor, com muito amor. Pega na mão que está do seu lado e fala assim: ele faz da vergonha dobrar da honra. Diga. Terceiro ponto, igreja, escreva aí. Você recebeu essa multiforme. Diga, eu recebi. Você foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Diga, eu fui abençoado. Aí você diz, como é que eu faço, pastor, para poder receber isso? Vamos entender isso, sim ou não? Olha para mim um pouquinho. Se você tiver na sua casa uma mangueira, quando você liga a água, ela estando conectada, ela vai regar todo o seu backyard, todo o seu pátio. Sim ou não? Mas se você passar muito tempo sem usar essa mangueira, muito tempo sem usar nessa mangueira, ela pode entupir. Pode começar a ter lodo dentro dela. Ela pode ressecar no sol. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Você como igreja, ele está dizendo assim, você vai ser canal da minha bênção. Canal. E o canal precisa de deixar fluir. Deixar fluir. A palavra de Deus diz que ele quer que essa multiforme sabedoria seja conhecida. Na hora que eu me ofereço como canal, eu vou abençoar alguém, mas a bênção passa dentro de mim primeiro. Por isso que Jesus dizia, não amaldiçoe, não amaldiçoe. Por quê? Porque se você amaldiçoar, a maldição passa primeiro aonde? Dentro do teu coração, vai manchar teu coração. Aproveita para treinar, abençoa quem está do seu lado, eu te abençoo, meu irmão, diga, com toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus. Diga, receba a bênção, diga, do cesto, diga, da amassadeira, de ser cabeça e não cauda. Amém, queridos? Efésios 3:10 diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Diga a palavra conhecida. Como é que é possível isso? Mateus 5:14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Versículo 16, leia comigo, por favor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui está dizendo algo tremendo, queridos. Aqui está dizendo de uma maneira forte, fortíssima, fortíssima, que o Senhor quer que você brilhe. E se você brilhar, por causa das suas boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus. Amém, queridos? Muitas vezes eu digo a vocês, dê glória a Deus. É bom falar isso para animar a gente, não é verdade? Porque quando a gente começa a falar, a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. É por isso que quando você está num lugar que as pessoas começam a ser muito negativas, aquilo vai te contaminando. Quando você está num lugar que você começa a profetizar coisas de Deus, você também vai se levantando. Amém? Mas aqui ele está falando de um glorificar diferente. É um glorificar que eu vejo a vida de um irmão, eu vejo a vida de alguém que é o meu coworker, trabalha comigo, vive comigo, e através da vida dessa pessoa, eu passando por minhas lutas, tem uma hora que eu olho para a vida daquela pessoa e eu vejo que há esperança da glória de Deus naquela pessoa. Eu posso me aproximar daquela pessoa porque ela é luz, porque ela brilha. Amém, queridos? E eu posso glorificar a Deus pelo que eu vejo na vida daquela pessoa. Ontem a pastora estava aqui pregando no CCM, e ela citou um exemplo que quando ela era muito jovem, ela se posicionou diante de Deus. Na classe dela, as meninas da idade dela atuavam como as meninas da idade dela. Baixavam padrão, não tinham nenhum recato, namorava com qualquer um, praticavam sexo livre, e ela seguindo o caminho com o Senhor. No começo, ela era o quê? A crente, a trouxa, a boba. Mas quando a menina daquela passava por lutas, ela nos contou ontem, que essas meninas procuravam quem? A crente. Por que procuravam ela? Porque ela brilhava. Porque ela era a esperança da glória de Deus. E elas podiam glorificar a Deus através da vida dela. Quando é que você acha que a gente deve começar a fazer isso? Pergunta quem está falando. Quando é que você acha que a gente deve começar a fazer isso? Marcar uma data, quem sabe, né? 2020, né? 2020. O que é que você acha? Escreve aí. O tempo é hoje. Efésios 3:10, mesmo versículo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida quando? Agora.
Vou pedir para você fazer uma coisa, mas faça com jeito, tá? Pega a mão de quem está do seu lado. E shake, dá uma balançada. Diz, é agora, querido, desperta, é agora. 1 João 2,18 diz, filhinhos, já é a última hora. Você não sente isso, querido, que o negócio está horrível? Você não sente que nós estamos vivendo tempos difíceis? Essa é a hora de nós inundarmos esse lugar com a glória de Deus. Porque eu quero dizer para você que nos últimos tempos aconteceram duas coisas antagônicas. Por um lado vai ter uma apostasia nunca vista. Por um lado vão ter homens cruéis, homens amantes de si mesmo, diz a palavra. Homens que vão desrespeitar Deus, os seus pais, a tudo e a todos. Mas paralelo a tudo isso, vai ser uma enxurrada, uma tsunami da glória de Deus, enchendo essa terra com a sua glória. Hebreus 3,15 diz que esse é o momento da gente começar, enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. É agora. Quem está pronto, levanta as duas mãos e diz, estou pronto. Glória a Deus. Qual é a dimensão dessa obra, querido? Até onde a gente vai com essa obra? A gente sabe onde começa. Onde é que começa? Diga, quando é agora, mas onde? Diga, começa em mim. Bota a mãozinha assim no seu peito, assim, para você saber, não tem nenhum jeito de você errar. Diga assim, tem que começar aqui dentro, diga. Aí onde é que vai mais? Jesus falou, você vai ser testemunha onde? Jerusalém, Judeia, primeiro, segundo, Samaria, não tem limites. O que é que significa Jerusalém para aqueles homens? A casa deles, onde eles moravam. O que é que era Judeia? Uma cidade circunvizinha. O que era Samaria? Gente que ele não se dava bem. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então, se você quer romper limites, você precisa começar dentro de você, na sua casa, onde você vive, com sua família. Você tem que atingir os seus relacionamentos de trabalho, os seus relacionamentos de escola, aqueles que estão próximos de você. Amém? Sim ou não? E se prepara para a bênção. Está preparado? Também tem que brilhar naquelas pessoas que são difíceis. Porque tem pessoas difíceis. Não sei se você já ouviu falar. Tem gente que parece que ela, por algum motivo, eu não sei se é esse negócio que estão inventando hoje de detox, que a pessoa tem que tomar 9 limões em jejum. Eu tenho a impressão que deve ser alguma coisa desse tipo, porque a pessoa já fica meio azeda. Você fala bom dia, a pessoa fala de bom, não estou vendo nada. É um negócio horrível. E tem que brilhar no meio dessa galera. Entendeu ou não? Se eu fosse o pastor Silmar Coelho, eu dizia assim, tem que brilhar no meio do chato, né? Porque a vontade que a gente tem pro chato é dizer o quê? Ah, embora, rapaz, não é verdade? Ou então a gente tem vontade de dizer aquele versículo, sai dessa lama, jacaré, né? Mas ele está dizendo que você precisa passar por essa barreira. Se você passar por ela, não tem limites, vai até os confins da terra. Agora, aqui ele exagera, porque o que nós estamos lendo aqui hoje é um negócio, um exagero total. Você está aqui ou não está? Olha só, para que pela igreja, o que é que vai ter? A multiforme sabedoria de Deus se torna o quê? Conhecida. Quando? Agora, até onde, querido? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Querido, quando nós somos igreja, o resultado do nosso serviço atinge até os lugares celestiais. É uma explosão, meu filho. Às vezes você vê uma irmãzinha assim, já com uma certa idade, aquelas que usam um coque na cabeça, não sei se você já viu. É umas que tem geralmente 1,40 m, 1,38 m, 1,35 m, mas quando elas começam a orar, elas ficam com 2,50 m. Não sei se você já viu. A obra daquela irmã explode os principados e potestades com a glória que Deus usa através dela. É um canhão daqueles atômicos. Está entendendo ou não? É quando uma mulher resolve entender que ela já foi abençoada em Cristo em todas, nas regiões celestiais, com toda sorte de bênçãos, e ela entende que não é por força, não é por violência, não é no papo, não é pelo muito falar. Eu sei que as irmãs aqui não falam muito, mas eu estou explicando. Ela entende que quando ela se ajoelha, querido. Olha, eu sou hoje aqui, resultado de mulheres que se ajoelharam pela minha vida. Está aqui uma delas, minha esposa, que a vida inteira intercede por mim, minha mãe, intercessoras que Deus levantou. Eu aprendi a respeitar uma mulher de joelho. Eu tenho mais receio, no sentido assim de temor, do que a bomba atômica que ainda vão inventar, essas bombas nucleares que ainda vão inventar no futuro. Você não sabe o poder que tem na tua mão, mulher. Um dia uma mulher queria muito ter um filho. Estava desesperada por ter um filho.
ela era humilhada naquela situação que existia naquela época. Porque o seu esposo tinha 2 mulheres. Tem uma chamada Penina e a outra se chamava Ana. Penina puxava a Ana para discussão, fazer bullying. Você não pode ter filho. Entendeu? E Ana sofria com isso. Mas Ana, entendendo ou não entendendo, resolveu entrar nos lugares celestiais e ser abençoada com toda sorte de bens. E ela começa a orar e orar e orar. E um dia ela orava de uma maneira tão desesperada que um sacerdote que estava Icabode, que estava sem a glória de Deus, achou que ela estava embriagada. E ela disse: eu não sou uma mulher embriagada, eu sou uma mulher atribulada. E ela orava ali dizendo assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou. O que é que Ana não sabia? Ana não sabia que Deus estava procurando um profeta para colocar no lugar do Eli, que ali, o filho dele, Hofni, Finés, era tudo uma praga, uns demônios. E ele encontrou no coração de Ana alguém para que a multiforme sabedoria de Deus pudesse entrar e atingir todo aquele país. E até hoje a gente está falando da história. Você ainda está aqui? Vamos falar uma forma prática para a gente terminar a mensagem. Você sabe que pastor, quando estou terminando a mensagem, é porque ele está terminando mesmo. Mais uma meia horinha. Não estou brincando. De forma prática, queridos. 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui está acrescentando algo. Está dizendo que além da multiforme graça de Deus, além de tudo isso, Deus quer que ela conheça e ela vai ser conhecida pelo meu, pelo seu, pelo nosso serviço. Aqui muita gente desiste, porque a gente está num país que a gente quer o contrário. A gente quer ter dinheiro para pagar para alguém nos servir. E a gente perde a bênção. Eu só sou abençoado quando eu sirvo. Eu só sou abençoado quando eu sirvo. A unção que está em você vem sobre mim se eu sirvo você. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é Deus, diga: Jesus é Deus. Ele se fez homem, queridos, mas ele precisava daquilo que foi dado a Adão. Foi dado a Adão o domínio sobre toda a terra, sobre tudo que está aqui. E ele fez isso de forma tremenda quando ele desceu até o Hades e expôs todos os principados, quando ele os despojou no seu desfile de vitória. Amém, queridos? Mas antes desse processo acontecer, ele estava dizendo algo impressionante. Eu sou Deus, eu sou homem, e eu quero a unção que está no homem. E o que é que Jesus estava dizendo? Que essa unção que estava no homem viria para ele quando ele fizesse o quê? Servisse. Davi, queridos, foi ungido rei. Davi foi ungido rei. Mas a unção de rei estava sobre Saul. Ele é ungido rei hoje e no outro dia mandam ele para o palácio para ele servir Saul. Não tem jeito da unção vir se você não servir. Então, se você quebra isso, e você pode entender como é que você vai servir, eu vou explicar o seguinte: Deus vai te enriquecer para você abastecer os famintos e os sedentos. Deus vai enriquecer você para você poder dar a outros. Quem quer, diga: eu quero. Quem quer ficar pobrinho para não dar a ninguém, não tem problema. Agora ele está dizendo assim: quem são aqueles que eu posso investir pesado na tua vida? Eu quero investir pesado na tua vida, porque eu sei que você, ao receber, você vai distribuir. Sabe o que é que Deus faz com esses? Ele está dizendo assim: que os homens nos considerem despenseiros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você sabe o que é ser despenseiro? Não é apenas uma dispensação. Dispensar alguém que está derramando algo. Mas nós temos aqui nos Estados Unidos uns certos quartos que a gente guarda ali dentro do alimento. Como é o nome? Pantry. Mas como é o nome disso no Brasil? Dispensa. Aqui está dizendo que Deus tem uma dispensa. Você imagina o que é que tem dentro da dispensa de Deus? O que é que você acha que tem dentro da dispensa de Deus, Carlinhos? Tudo. Tudo é muito... Ninguém ficou nada para ninguém, mas... Diga alguma coisa específica. Saúde. Provisão. Paz. Bênção. Esse cara vai ser pastor. Documento está aqui, a bênção. O que é que tem na dispensa de Deus? Amor.
Famílias restauradas. Famílias restauradas. E você? O que é que tem na dispensa de Deus? Alegria. Alegria. Você, o que é que tem na dispensa de Deus? Fé. Fé. O que é que tem na dispensa de Deus? Mais revelação da palavra. Mais revelação da palavra. O que é que tem na dispensa de Deus? Esperança. Esperança. O que é que tem na dispensa de Deus? I don't know. You don't know? Não sei ou you don't know? Ok. Também tem I don't know lá, não sabia. O que é que tem na dispensa de Deus? Bondade. Bondade. Então a gente poderia dizer aqui, tem saúde, tem bênção, tem bondade, tem amor. Olha o que a Bíblia diz. Olha comigo, veja comigo. A Bíblia diz assim: se Ele nos deu Jesus, por que motivo não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? A principal coisa que você vai encontrar na dispensa de Deus é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E com Ele vem o resto. Mas o que Deus está dizendo é assim: levanta assim sua mãozinha. Pega assim como quem pega uma chave. Deus está te dando a chave da dispensa. Você vai encontrar pessoas famintas. Ah, entendi, vou chamar o pastor. Pode chamar. Mas você tem a chave. Você tem a chave da dispensa. Vai ter pessoas que você atinge, que você conhece, que eu jamais vou conhecer. Tem gente que está lá no teu trabalho, do teu lado. Às vezes você está trabalhando aí, pintando uma parede, tem um cara do teu lado pintando a parede, vai passar aqui um mês e vai embora. Mas ele está sedento. E você tem a chave da dispensa. E você pode tocar aquela vida. Aquela pessoa que estava morto em seus delitos e pecados espiritualmente, ele pode ressuscitar. E ele pode ser uma nova criatura para sempre. Ele talvez vá embora, você não vai vê-lo mais aqui, mas um dia vocês vão se encontrar no céu. E vai ser uma festa grande. Amém, queridos? Você tem a chave da dispensa de Deus. Talvez na sua casa seu filho está com fome. Talvez na sua casa nós temos uma geração de adolescentes hoje famintas. E não é de hambúrguer, não. Isso eles têm bastante. Não é de tablet, nem de telefones celulares. Não é isso, isso eles têm muito. Eles têm fome de amor, de companhia. Têm fome de um pai, de uma mãe que chegue perto, que sente, que olhe nos olhos, que escute. Você diz, onde é que eu vou arranjar paciência para tudo isso, pastor? Talvez você não tenha, mas na dispensa de Deus tem. E sabe uma coisa importante, igreja? Olha para mim. Existe uma máxima na Bíblia que diz, não se amarra a boca ao boi que debulha. Traduzindo isso, o boi que está trabalhando tem direito de comer primeiro. Se você tem a chave da dispensa de Deus e você está disposto a alimentar os famintos e a matar a sede dos sedentos, você tem direito de também se alimentar, de saciar a sua sede, se fortalecer para você fazer a obra. Como é que eu faço isso de maneira prática? Escreva aí, servindo a meu irmão. Servindo a meu irmão. Eu durante 2011 e 2016, eu viajei muito. Eu já conhecia muitos países, e com os países que eu conheci nesse período, eu cheguei ao número de conhecer mais de 60 países. Em muitos lugares que eu preguei, muitas vezes alguns jovens vinham depois para mim, dizendo, pastor, eu quero ser missionário. Deus falou, através do Senhor, eu quero ser missionário. Eu ficava preocupado. Eu falei alguma coisa para você ser missionário? Não, a mensagem é para eu ser missionário. Eu digo, amém. E você vai ser missionário aonde? Então, geralmente era Guiné-Bissau, era algum país da África, alguns falavam em ir para a Arábia Saudita, Afeganistão, coisas suaves. E eu dizia, glória a Deus, meu irmão. E eu sempre fazia uma pergunta. Eu digo, aqui você tem evangelizado muito, não é verdade? Não, nem tanto. Eu digo, você já ganhou alguém para Jesus aqui na sua cidade? Não, eu realmente não ganhei, não. Levou para a sua igreja? Não, também eu não levei para a minha igreja. Você atua lá? Não faço nada. Então, filho, por que é que você quer ser missionário na África se você não é missionário aqui? A maioria desses jovens eu mandei começar a ser missionário em casa. Mas como é que eu vou ser missionário lá em casa? Meu pai não é crente, eu digo, lava o carro dele. Mas minha mãe não sei o que, eu digo, lava a louça. Não, eu queria ser missionário. Não, você está ganhando um microfone, é isso? Está achando que missionário na África tem um microfone para ficar falando? Lá é diferente, querido. Ser missionário lá é você limpar as feridas de gente que está enferma, é você abraçar com alguém que está com dengue, que está com malária, é passar a noite orando. Começa agora.
Você fala, o que é que você quer dizer, pastor? Você quer atingir as regiões celestiais? Sim ou não? Tem alguém do seu lado precisando de ajuda. Tem alguém dentro da sua casa. Tem alguém dentro dessa igreja. Começa quando a gente quer servir alguém. Nós vemos um mundo que faz tudo para você ser egoísta. Sabe, queridos, uma coisa muito comum no egoísta é que ele é uma pessoa que se sente solitária. Não é incomum, não é incomum na minha vida de pastor encontrar pessoas reclamando atenção. Eu já escutei pessoas dizer assim, olha pastor, eu faltei 3 domingos na igreja só para ver. Ver o quê? Ver quem é que ia atrás de mim. Ver quem é que ia me ligar. Ver quem é que ia se preocupar comigo. O que é que essa pessoa está dizendo na verdade? Eu quero atenção. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga. E eu geralmente lembro essas pessoas que nós estamos, graças a Deus, no século XXI, no ano de 2018, e os nossos telefones hoje em dia têm uma capacidade enorme de receber, e eles também podem ligar. Se eu só quero que me ligue, pode ser que eu me desligue. Então talvez você diga, não pastor, eu não sou egoísta. Amém, querido, não seja mesmo. Mas não me responde não, só pensa, você se sente solitário? Às vezes você se sente sozinho. Quando a gente serve outros, não dá tempo de ficar só. Não dá tempo de ficar só. Eu tenho uns métodos de curar depressão, curar tristeza, curar essas coisas lá na igreja, que tem dado um bom resultado. Quando eu pego um menino assim em casa que é muito cheio de coisa, sei que lá, e o menino fala, eu queria ser curado, mas não sei não, meu pai não me entende. Deixa teu pai para lá, rapaz, vamos resolver isso. Bora. Eu levo geralmente para o orfanato. Digo, vamos visitar o orfanato. Vamos ver criança sem pai, sem mãe. Vamos ver criança que não sabe nem o que é um tablet, nem sabe nem o que é um telefone. Ela está afim de ver se ela tem o quê? Comida. Pegar alguns adultos, levar para um local de anciãos. Ver pessoas no final da sua existência, da sua vida, sozinhos, sem filho visitar, sem nada visitar, ninguém visita. Você diz, o que é que acontece, pastor? Isso cura. Isso cura. O evangelho produz contrário através de contrários. Às vezes tem uma pessoa enferma no hospital, eu estou numa semana super cheia, e a pessoa diz, pastor, eu sei que muita gente visita essa pessoa, mas essa pessoa gosta tanto do senhor, vá lá visitar essa pessoa. E às vezes lá dentro de mim eu digo, meu Deus do céu, eu estou muito ocupado, mas eu vou. E esses hospitais lá em Miami, tem alguns que têm dificuldade de estacionamento, principalmente se for o Batista de Kendall, é uma coisa doida para você estacionar, é carro, não sei como é que é aquilo, muita coisa. Aí você consegue estacionar, aí você para subir, eu já fui 200 vezes lá, meu nome está lá, eu sou pastor, veja aí, olha, mas tem que tirar uma foto de novo, e você sorri de novo, e bota aquele negócio no peito, e vamos lá, e só para a direita, e só para a esquerda, e dá o elevador, você encontrou o apartamento da pessoa. Quando eu entro, e eu chego lá e digo, meu irmão, eu estou aqui para orar por você. E eu começo a servir aquela pessoa, começa a vir um renovo. Começa a vir um renovo. Não foram poucas as vezes que eu fui consolar alguém que eu saí consolado. Que eu fui levar uma palavra de esperança para alguém que eu saí cheio de esperança. Muitas vezes eu fui orar por alguém e eu orei por essa pessoa, mas eu saí de lá como se alguém tivesse orado por mim. Há um segredo no serviço. Provérbios 18:1 diz, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Outro diz, se rebela contra a sabedoria. A multiforme graça e sabedoria de Deus são recebidas quando servimos. Tudo que damos passa em nós primeiro. Diga assim, tudo que eu dou, passa em mim primeiro. Segundo ponto, de maneira prática, para terminarmos. Como é que eu faço isso? Conforme o dom que eu recebi. Efésios 4:8 diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olhe para mim, queridos, a gente precisa de desmistificar muita coisa na igreja do Senhor Jesus. Nós temos uma igreja montada de uma maneira de auditório. Graças a Deus que nós aqui não temos comunhão, a gente toma um café junto ali, a gente se abraça. Mas a maioria das igrejas grandes, ninguém conhece ninguém. Você entra, não sabe quem é a pessoa. Porque, na verdade, você conhece a nuca da pessoa. Não é? Então, se a pessoa estiver na rua e diz assim, você é da minha igreja, a pessoa diz assim, quem é você? Eu sento na sua frente, então vira aqui um pouquinho, deixa eu ver tua nuca. Ah, é mesmo? Estou lembrando do seu penteado.
Porque a gente tem uma outra estrutura. Então nós entendemos o seguinte: quem é que serve a Deus? É quem está no stage. Quem toca, quem canta, quem prega. Queridos, os que estão aqui servem a Deus. Mas não são só eles que servem. Deus deu dons a cada um. Eu, como pastor, há tantos anos, já visitei presídio, já visitei hospital, já fui para países bons, legais, mas já fui para muitos países medonhos, de você não saber nem o que é que está ali dentro. É Haiti, é Moçambique, Maputo, Beira, logo depois de 20 anos de guerra. Todas essas coisas eu já fui na minha existência, na minha vida. Mas preste atenção, uma coisa importante para a gente entender tudo isso. Quando nós estamos fazendo essas coisas, nós temos que fazer embaixo daquilo que Deus nos orienta. Eu posso ir, eu posso fazer por disciplina, eu posso visitar uma pessoa, porque eu tenho disciplina, eu sou pastor, vou fazer. Amém, queridos? Mas como é diferente quando às vezes eu vou com um irmão que tem um dom daquilo. Eu me lembro quando eu fui para o Haiti e estava comigo o pastor Eric. E o pastor Eric, ele se agarrava com aqueles menininhos, abraçava, chorava com eles. Eu também, né? Ele fazia, eu fazia igual, né? Tem que imitar, né? Eu ficava olhando para ele para ver se eu sabia pelo menos fazer metade do que ele fazia. Porque o dele era um dom. Está entendendo ou não? Na nossa igreja, nessa igreja aqui, tem irmãos que têm um dom de visitação. Eu posso ir lá, vou visitar, a pessoa vai ficar feliz que o pastor está lá, os pastores estão lá, mas quando é alguém que tem aquele dom de visitação, que ele chega naquele lugar, o quarto brilha. Tem irmãos que têm palavra de encorajamento. Quantas vezes na minha vida eu prego, quando eu estou andando, uma pessoa chega perto de mim, me abraça e dá uma palavra. Só aquela palavra. Parece que entra feito um bálsamo. Você fala, o que é que significa isso? Deus não deu todos os dons a uma pessoa, Deus deu dons especiais a você. Você fala, o que é que eu faço, pastor? Começa a fazer esses dons serem exercitados. Tudo que para, atrofia. Amém, queridos? Último ponto. Eu já falei isso e vou só repetir. Você é um dispenseiro da graça de Deus. Diga amém. Mas nós precisamos ser bons. Então, sendo bom dispenseiro. Como é que eu sou um bom dispenseiro? 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, não busque elogios. Não busque se autoelogiar. Conversava eu um dia desse com um pastor amigo meu que disse, tal pastor foi pregar em tal lugar, e eu fui lá escutar, mas ele gastou um terço da mensagem se autoelogiando. Dizendo, olha, eu sou fulano, fiz tal curso, fui líder disso, fui líder daquilo. O que é que ele queria? Ele ia pregar para uma plateia de pastores, e ele queria que aqueles pastores o respeitassem, para poder escutar a palavra. Você entende ou não entende? Mas ele estava quebrando um princípio bíblico. A Bíblia diz, sejam outros que te louvem e não os teus lábios. Quantas vezes na igreja nós não caímos na armadilha de desanimar no nosso trabalho, porque parece que não tem ninguém nos elogiando. Estou trabalhando com as crianças. E eu gostaria de, toda vez que eu terminasse de trabalhar, que os pais fossem lá e me dessem obrigado. E é bom, faça isso. Anime o irmão. Amém, querido? Mas sabe, nós não podemos colocar aí a dependência do nosso serviço. A coisa mais importante é que Deus está vendo. Deus está guardando tudo que nós fazemos. Amém? Eu vi uma vez uma frase em inglês que dizia, God is keeping my record. Isso é a coisa mais importante. Ele está sabendo, Ele está vendo, e Ele está guardando isso, e Ele, como ninguém, sabe recompensar. Amém? Eu quero concluir, vamos ficar de pé e eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos falado o ano todo sobre semeadura. Esse é o tempo de nós semearmos o nosso serviço para colhermos toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém, queridos?